Hoje, a forma mais rápida de começar a ter uma vida mais leve é parar de usar a sua cabeça como bloco de notas e começar a criar sistemas simples para lembrar, organizar e decidir. Parece pequeno, mas muda tudo. Quando você tira da mente a obrigação de guardar 1000 coisas ao mesmo tempo, a ansiedade baixa, o estresse diminui e você volta a ter energia para o que realmente importa, como saúde, família, descanso e lazer. E é curioso como a gente aprende isso tarde demais, só quando está exausto, ou quando sente que a vida virou uma maratona sem linha de chegada. Só que não precisa esperar chegar nesse ponto. Dá para começar agora de um jeito prático, com atitudes que cabem na rotina real de quem trabalha, cuida de casa, vive com pressa e às vezes, sente que está sempre devendo tempo para si mesmo. Se esse assunto te interessa e você quer mais conteúdos assim, já aproveita e se inscreve no canal e deixa o like agora, porque isso ajuda demais a mensagem a chegar em mais gente que também está precisando respirar um pouco e reorganizar a vida. A primeira coisa é entender que leveza não é vida perfeita e nem ausência de problemas. Leveza é criar espaço. Espaço mental, espaço no dia, espaço na casa e espaço no coração. É trocar improviso constante por pequenas estratégias que não te prendem, pelo contrário, te libertam. E a melhor parte é que não exige grandes mudanças de uma vez. Exige constância no simples. Um passo que parece bobo, mas é poderoso, é anotar ideias e pendências assim que elas aparecem. Sabe quando você pensa, não posso esquecer disso, e minutos depois, pensa a mesma coisa de novo, como se sua mente estivesse com um alarme tocando sem parar? Isso gasta energia, te deixa irritado e no fim, ainda aumenta a chance de você esquecer. Quando você registra num lugar confiável, a mente entende, ok, está salvo. Pode ser uma caderneta pequena, um bloco no celular, um aplicativo de notas, o que funcionar para você. O segredo não é o objeto, é o hábito. É transformar pensamento em registro antes que ele vire cobrança interna. E para esse sistema não virar mais um caos, combine 2 regras: anotar rápido e revisar em momentos específicos. Anotar é capturar, revisar é decidir o que fazer com aquilo. Sem revisão, vira um cemitério de notas. Com revisão, vira um mapa do seu dia. Por exemplo, 5 minutos de manhã para olhar suas anotações e 5 minutos no fim do dia para ver o que ficou pendente. Isso já reduz muito aquela sensação de minha cabeça está cheia. Uma segunda estratégia que funciona muito bem, principalmente em casa, é ter uma lousa ou quadro visível em um lugar de passagem, como cozinha, corredor ou perto da porta. A lógica é simples, o que fica visível vira lembrete natural. Você pode usar para tarefas da semana, recados, compromissos rápidos e até para dividir responsabilidades quando mora com outras pessoas. E tem um detalhe importante aqui. A lousa não é para encher de coisas. É para destacar o que é essencial. Poucas tarefas bem claras. A leveza também mora no menos. Outra ferramenta útil é usar listas compartilhadas no celular. E aqui a vida dá um salto de praticidade. Lista de supermercado, de farmácia, de feira, de coisas para repor, de itens que precisam ser comprados quando aparecer uma promoção. Tudo isso pode ser compartilhado com alguém da casa. Assim, se uma pessoa passa perto do mercado, já resolve o que falta. Menos viagens perdidas, menos estresse, menos retrabalho. E principalmente menos fricção entre as pessoas, porque a comunicação fica objetiva. Está na lista, é para comprar. Se não está, não era prioridade. Agora, existe um tipo de coisa que pesa no dia sem a gente perceber. Excesso de estímulos, especialmente em e-mails e promoções. É como se toda hora alguém tentasse puxar você pela manga dizendo, olha isso, compra aquilo, aproveita agora. Isso drena foco, dispara ansiedade e ainda ativa o impulso do consumismo. Uma medida simples e libertadora é fazer uma limpeza nas inscrições de e-mail. Não precisa ser radical de uma vez, mas comece pelas que mais te distraem. A cada dia, descadastre de 2 ou 3 listas. Em uma semana, sua caixa de entrada respira. Em um mês, você sente a diferença na sua paz. E tem um princípio prático que deixa a vida mais leve imediatamente, a regra dos 3 minutos. Se algo leva até 3 minutos para ser feito, faça na hora. Guardar um objeto no lugar, responder uma mensagem importante, colocar um documento na mochila, pegar uma garrafinha de água para não esquecer, lavar uma caneca, pendurar uma roupa. O que acontece quando você não faz? Vira uma pilha de micropendências que depois vira uma avalanche. E avalanche não combina com leveza. Fazer o pequeno agora é um dos jeitos mais eficientes de não viver correndo depois. Outro passo essencial é usar uma agenda, de preferência com lembretes. Porque, de novo, vida leve não é vida sem compromisso, é vida com compromisso organizado.
Se você marca consultas, reuniões, prazos, rotinas de estudo, horários importantes, e coloca lembrete, você para de depender da memória e para de viver naquela tensão de: será que eu estou esquecendo alguma coisa? A mente fica mais calma quando sabe que existe um sistema cuidando do básico. E para completar essa base, um hábito que muda o jogo é dar um lugar certo para as coisas. Parece dica de organização, mas é terapia disfarçada. Quando você sabe onde ficam chaves, carteira, documentos, controle remoto, bolsa, carregador, guarda-chuva, você para de perder tempo procurando e para de começar o dia já irritado. A rotina fica mais fluida, o ambiente fica mais aconchegante. E você começa a sentir que a casa trabalha a seu favor, não contra você. Se você quiser, me diz nos comentários qual dessas ideias mais pega na sua vida hoje. Esquecer coisas, excesso de tarefas, bagunça ou falta de tempo? E já deixa o like e compartilha com alguém que vive dizendo: eu não aguento mais tanta correria, porque essa pessoa vai se reconhecer aqui. Responde só com uma palavra: esquecimento, correria, bagunça ou tempo. Quando a gente começa a criar esses pequenos sistemas, algo curioso acontece: sobra energia. E quando sobra energia, a vida começa a ficar menos pesada. A partir daí dá para avançar para outro nível de leveza, que é organizar não só o que passa pela mente, mas também o tempo, o dinheiro e as relações dentro de casa. É aqui que muita gente percebe que não está cansada apenas pelo excesso de trabalho, mas pelo excesso de decisões mal distribuídas ao longo do dia. Um exemplo claro disso é a rotina doméstica. Muitas vezes, uma única pessoa acaba carregando mentalmente tudo o que precisa ser feito: limpeza, compras, contas, cuidados com filhos, pets, horários imprevistos. Mesmo quando outras pessoas ajudam fisicamente, o peso do lembrar continua concentrado em uma só cabeça. Isso esgota. Uma forma simples de aliviar esse peso é criar uma escala clara de afazeres domésticos. Não precisa ser rígida nem militar. Precisa ser visível e justa. Quando as tarefas ficam claras, o desgaste diminui e a sensação de injustiça também. E tem outro benefício: as pessoas passam a colaborar mais quando sabem exatamente o que se espera delas. Planejar a semana com antecedência também traz uma leveza enorme, especialmente quando falamos de alimentação. Pensar no cardápio da semana seguinte evita aquela pergunta diária cansativa: o que vamos comer hoje? Com o cardápio definido, você sabe exatamente o que comprar, evita desperdício, economiza dinheiro e ainda reduz decisões repetitivas. Isso não engessa a vida, pelo contrário, libera tempo e atenção. E quando essa lista de compras é compartilhada, tudo flui melhor. Quem passar primeiro pelo mercado resolve. Sem cobranças, sem esquecimentos. Seguindo essa lógica, preparar as refeições da semana com antecedência pode parecer trabalhoso no início, mas na prática economiza horas ao longo dos dias. Marmitas prontas significam menos correria, menos pedidos por aplicativo, menos escolhas impulsivas e mais controle sobre o que você come. Isso impacta diretamente sua saúde física e mental. E saúde é um dos pilares da vida leve. Não dá para falar de leveza vivendo constantemente cansado, mal alimentado e sem tempo para respirar. Outro ponto que pesa muito e muitas vezes passa despercebido é a forma como lidamos com o dinheiro. Gastar mais do que se tem cria um peso invisível que acompanha a pessoa o tempo todo. É como andar com uma mochila cheia de pedras sem perceber. Uma maneira prática de evitar isso é criar limites claros para os gastos mensais. Seja usando um cartão pré-pago, seja usando dinheiro físico para determinadas despesas, o importante é enxergar o dinheiro saindo. Quando você vê, sente e acompanha, passa a gastar com mais consciência. E consciência financeira traz tranquilidade, não privação. Falando em tranquilidade, aprender a dizer não é uma das habilidades mais libertadoras da vida adulta. Muitas pessoas vivem cansadas não porque fazem demais para si, mas porque fazem demais para os outros. Aceitam compromissos por medo de decepcionar, assumem responsabilidades que não são delas e, no fim, pagam com noites mal dormidas, ansiedade e culpa. Dizer não no momento certo evita frustrações maiores depois. Não é egoísmo, é respeito com a própria energia. Quando você se respeita, consegue ajudar melhor quando realmente faz sentido. As redes sociais também merecem atenção especial quando o assunto é leveza. Elas são desenhadas para capturar atenção, não para preservar seu bem-estar. Notificações constantes fragmentam o foco e alimentam a sensação de urgência o tempo todo. Uma atitude simples é desativar notificações que não são essenciais. Outra é escolher com cuidado quem você segue. Conteúdos que estimulam comparação, ostentação e consumo excessivo acabam pesando, mesmo quando parecem inofensivos.
Já conteúdos que ensinam, inspiram ou acalmam podem ser aliados. E talvez o mais importante, entrar nas redes já sabendo a hora de sair. Definir tempo evita que minutos virem horas sem você perceber. Quando você começa a aplicar essas mudanças, mesmo que aos poucos, percebe que a vida não fica mais vazia. Ela fica mais cheia do que importa. Mais presença, mais calma, mais clareza. A leveza não vem de fazer menos coisas, mas de fazer as coisas certas, no ritmo certo, com menos ruído ao redor. Se essa parte do conteúdo está fazendo sentido para você, escreve nos comentários qual hábito você sente que mais pesa hoje na sua rotina: excesso de tarefas, dificuldade de dizer não, uso das redes sociais ou falta de planejamento. E aproveita para curtir e compartilhar este vídeo com alguém que vive reclamando que não tem tempo para nada. À medida que você vai ajustando rotina, tempo, dinheiro e relações, surge um espaço novo que muita gente não sabe lidar de primeira: o espaço físico e emocional. E é exatamente aqui que entra um dos pontos mais transformadores para quem busca uma vida mais leve: reduzir excessos. Não apenas de tarefas, mas de coisas, estímulos e expectativas. O excesso cansa antes mesmo de ser usado. Quando a casa está cheia demais, a mente acompanha. Objetos acumulados pedem atenção silenciosa o tempo todo. Mesmo quando você não percebe conscientemente, seu cérebro registra: isso precisa ser organizado, isso está fora do lugar, isso eu ainda tenho que decidir. É por isso que destralhar não é só organização, é alívio mental. No começo dá trabalho, sim. Dá até um certo desconforto, porque envolve decisão, desapego e muitas vezes, confrontar compras feitas por impulso ou objetos guardados por culpa. Mas depois do primeiro ciclo, algo muda. O ambiente fica mais leve, mais fácil de manter e mais agradável de viver. E destralhar não significa jogar tudo fora nem viver com o mínimo extremo. Significa manter apenas o que tem uso, significado ou propósito real. Cada coisa que fica deve justificar o espaço que ocupa. Quando você começa a pensar assim, passa a comprar menos, guardar melhor e valorizar mais o que já tem. Isso cria um ciclo virtuoso: menos bagunça, menos gasto, menos estresse. Esse cuidado com o espaço físico se conecta diretamente com o cuidado nas decisões de consumo. Evitar o consumismo não é abrir mão do prazer, é escolher melhor. Antes de comprar, vale sempre parar e se perguntar: eu realmente preciso disso agora? Isso resolve um problema real ou só preenche um vazio momentâneo? Tenho espaço, tempo e energia para cuidar disso depois? Muitas compras parecem pequenas no momento, mas somadas criam um peso financeiro, físico e mental. Pensar antes de comprar é um ato de respeito com o seu futuro. Outro ponto que influencia muito a sensação de leveza é alinhar expectativas. Muitas pessoas se cobram por padrões irreais de produtividade, sucesso, corpo, casa, carreira. Essa cobrança constante gera frustração e sensação de insuficiência. Uma vida mais leve também passa por aceitar fases, limites e ritmos diferentes. Nem todo dia será produtivo. Nem toda semana será equilibrada. E está tudo bem. O problema não é oscilar, é se punir por isso. Quando você começa a simplificar, algo interessante acontece: sobra tempo. E esse tempo pode ser usado de duas formas. Uma é preenchê-lo com mais obrigações. A outra é usá-lo para descansar, conviver, cuidar de si e estar presente. A segunda opção costuma causar até estranhamento no início, porque muita gente associa descanso à culpa. Mas descanso não é prêmio, é necessidade. Uma vida leve precisa de pausas verdadeiras. E talvez uma das maiores mudanças seja perceber que leveza não é destino, é prática diária. Não existe um dia em que tudo estará resolvido. Existe um processo contínuo de ajustar, revisar e escolher de novo. Alguns dias você vai se sentir no controle, outros não. O importante é ter consciência e ferramentas para voltar ao eixo sem se desesperar. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. O que você sente que mais pesa hoje na sua vida: excesso de coisas, excesso de cobranças ou excesso de compromissos? Muitas pessoas assistem esse tipo de conteúdo, se identificam, mas não interagem. Dá uma olhada agora se você está inscrito no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Porque isso faz diferença e ajuda muito a manter esse conteúdo chegando até você. Quando a gente fala em leveza, é impossível ignorar um ponto que costuma ser o mais difícil de todos: o modo como usamos nosso tempo e nossa atenção. Muitas pessoas até conseguem organizar a casa, planejar tarefas, controlar gastos, mas continuam se sentindo cansadas porque vivem em modo de urgência permanente. Tudo parece importante, tudo parece para ontem, e a sensação é de estar sempre correndo atrás de algo que nunca alcança.
Esse ritmo constante cria um desgaste silencioso que vai se acumulando. Uma vida mais leve exige escolhas conscientes sobre onde você coloca sua atenção. Atenção é energia. Aquilo que você alimenta cresce. Quando você passa o dia pulando de estímulo em estímulo, mensagem em mensagem, tarefa em tarefa, sem presença real em nada, o corpo até aguenta por um tempo, mas a mente cobra o preço. Por isso, aprender a fazer uma coisa de cada vez é um dos maiores atos de autocuidado que existem hoje. Não é lentidão, é qualidade. Quando você está inteiro em uma tarefa, ela termina mais rápido e com menos desgaste do que quando é feita aos pedaços. Outro aspecto importante é aprender a respeitar seus próprios ritmos. Nem todo mundo rende da mesma forma, no mesmo horário, do mesmo jeito. Algumas pessoas funcionam melhor de manhã, outras à noite. Algumas precisam de pausas frequentes, outras de blocos longos de foco. Quando você tenta se encaixar em um modelo que não combina com você, a vida vira luta. Quando você adapta a rotina à sua realidade, tudo flui melhor. Isso também é minimalismo, reduzir a fricção entre quem você é e o jeito que vive. Criar pequenas rotinas fixas ajuda muito nesse processo. Rotinas não servem para engessar, mas para poupar energia mental. Quando certas decisões já estão definidas, como horário de dormir, acordar, fazer exercícios, organizar o dia ou preparar refeições, você não precisa decidir tudo de novo todos os dias. Menos decisões, menos cansaço, mais espaço para o que realmente importa. A mente agradece quando não precisa negociar com ela mesma o tempo todo. E falando em importância, é essencial redefinir o que realmente merece seu tempo. Nem tudo que é urgente é importante. Muitas coisas fazem barulho, mas não levam a lugar nenhum. Outras são silenciosas, mas sustentam sua vida. Saúde, descanso, relações verdadeiras, crescimento pessoal, tudo isso costuma ficar para depois, enquanto tarefas menores ocupam o dia inteiro. Uma vida mais leve surge quando você começa a proteger o que é essencial, mesmo que isso signifique dizer não com mais frequência ou reduzir expectativas externas. Também vale olhar com carinho para os momentos de lazer. Lazer não é só distração, é reposição de energia, é contato com o que te faz bem. Pode ser leitura, caminhada, música, silêncio, conversa, espiritualidade, qualquer coisa que te reconecte consigo mesmo. Quando o lazer vira algo raro ou inexistente, a vida perde cor. Não porque faltam coisas, mas porque falta presença. Com o tempo, você percebe que viver de forma mais leve não te afasta das responsabilidades. Pelo contrário, te torna mais inteiro para lidar com elas. Menos reatividade e mais clareza. Menos pressa, mais sentido. A vida continua exigindo, mas você não se sente mais esmagado por ela. Se essa reflexão está conversando com você, escreve nos comentários qual hábito você sente que mais rouba sua energia hoje: excesso de telas, falta de descanso, dificuldade de foco ou rotina desorganizada. Curte o vídeo e compartilha com alguém que vive dizendo que está sempre cansado, mesmo sem saber exatamente por quê. Chegando até aqui, dá para perceber que uma vida mais leve não nasce de um grande acontecimento, mas de uma soma de pequenas escolhas repetidas todos os dias. Não existe um botão mágico que resolve tudo de uma vez. O que existe é consciência. Quando você passa a observar como vive, como gasta sua energia, seu tempo, seu dinheiro e sua atenção, começa a retomar o controle da própria vida. E isso, por si só, já traz um alívio enorme. Uma das maiores armadilhas da vida moderna é achar que simplificar é perder. Perder oportunidades, perder conforto, perder status. Na prática, simplificar quase sempre é ganhar. Ganhar tempo, ganhar clareza, ganhar saúde emocional. Quando você reduz excessos, abre espaço para o que realmente importa aparecer com mais força. Relações ficam mais profundas, decisões ficam mais fáceis, o dia a dia fica menos pesado. É importante entender que leveza não significa ausência de problemas. Problemas sempre existirão. A diferença está em como você lida com eles. Uma vida sobrecarregada transforma qualquer desafio em algo enorme. Uma vida mais organizada e consciente permite que você enfrente dificuldades sem se sentir sufocado. Você não fica mais forte porque os problemas diminuem, mas porque você passa a ter estrutura para lidar com eles. Outro ponto essencial é parar de adiar a própria vida. Muitas pessoas vivem no modo depois. Depois que trabalhar menos. Depois que ganhar mais. Depois que os filhos crescerem. Depois que sobrar tempo. O problema é que esse depois quase nunca chega do jeito que a gente imagina. A vida acontece agora, no meio da bagunça, da rotina, das limitações. E é agora que você pode escolher tornar tudo um pouco mais leve.
Isso passa por cuidar da saúde, respeitar limites, organizar compromissos, escolher melhor o que consome, o que compra, o que assiste, o que escuta e até com quem convive. Passa por aprender a se ouvir mais e se comparar menos. Cada pessoa tem um ritmo, uma realidade e um momento de vida. Quando você para de tentar viver no ritmo dos outros, o peso diminui. Talvez o maior sinal de que a leveza está chegando seja este: você começa a sentir menos culpa. Culpa por descansar, culpa por dizer não, culpa por não dar conta de tudo. Em vez disso, surge responsabilidade consciente. Você faz o que é possível, do melhor jeito que pode, dentro da realidade que tem. E isso basta. Se você aplicar aos poucos essas ideias, sem cobrança exagerada, vai perceber mudanças reais no seu dia a dia. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque ficou mais coerente com quem você é e com o que realmente importa para você. Agora me conta nos comentários. Qual dessas mudanças você sente que consegue começar ainda esta semana? E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curte e compartilha com alguém que vive cansado e sobrecarregado. Porque às vezes tudo o que a pessoa precisa é ouvir que dá para viver de um jeito mais leve.